Pois bem, senhores, já voltei. E a gente estava aí trabalhando no bloco anterior as consequências do processo de competição global. Vimos que as empresas estão fazendo fusões, mas os países também arrumaram suas formas de se unir. A primeira forma é essa, põe na tela, Dário. Aqui, ó, como consequência da concorrência global, a formação de quê, meus amores? Formação de blocos econômicos regionais. Formação de blocos econômicos regionais. E aí eu pergunto para você, qual é o bloco mais antigo que começou a ser constituído no pós-guerra, mais completo, mais complexo, que já foi área de livre comércio, virou união aduaneira, virou mercado comum e hoje tem uma moeda única. Na atualidade ele é formado por 28 países. Está começando a se recuperar de uma grave crise econômica e financeira. De que bloco eu estou falando, galera? Você sabe? Põe na tela. Nós estamos falando de quem? Da União Europeia. União Europeia. Você já sabe aqui, ó, formada por quantos, galera? 28 países a União Europeia. Tá bacana? Que na atualidade, você viu já na primeira parte dessa aula aqui, desse bloco, que a União Europeia está inserida naquela confusão lá da Ucrânia, mantendo apoio ao novo governo provisório da Ucrânia, ao passo que a Rússia é o que, galera? Contrária. Criando uma animosidade, uma tensão entre europeus e russos. Tá bom. Pergunto para ti, qual o bloco, foca aqui, qual o bloco que o Brasil é o país líder máximo e supremo? Qual o bloco? Quem, galera? O Mercosul. Mercosul, que foi criado em 1991 e você hoje já sabe, formado por quantos países, galera? Quantos? 5 países. 5 países. Vou repetir, nós já colocamos isso lá atrás, mas eu faço questão aqui, ó. Quem é o mais poderoso? O Brasil. E aí quem são os outros membros? A Argentina, o Uruguai, Paraguai e quem, galera? E Venezuela. E aí, vamos aproveitar aí e agregar informação. 2 membros do Mercosul estão passando, você sabe, por grave crise econômica, social e política. E um deles já beirou de guerra civil. Então tá aí, ó. Paraguai, Argentina e Venezuela, grave crise, o que, galera? Econômica. Ambos não têm dinheiro, dólar para importar, econômica e política. Tá? Claro que é social também. Sendo que a Venezuela, você já sabe, fruto aí dos últimos acontecimentos, ela beira o que, meus amores? Uma guerra civil. Beira uma guerra civil. E tá aqui, ó. E o nosso amigo Paraguai, deixa eu até achurar, vai dar para achurar? Dá, tá lá. O nosso amigo Paraguai, que tá aí, você já sabe. O nosso amigo Paraguai, ó, vou botar para cá, estava suspenso desde 2012, quando deram uma rasteira lá no presidente, mas foi o que? Integrado, reincorporado como membro pleno, reintegrado em janeiro, olha lá, em janeiro de 2014. Janeiro de 2014. Beleza? Tá aí o nosso Mercosul. E por fim, o outro bloco aí que cai muito pouco em prova, quem é, galera? O NAFTA. NAFTA, sigla em inglês, o North American Free Trade Agreement. Tá aí, que inglês cearense fera, hein? Estados Unidos, Canadá e México formam o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Gente, eu sei que você já entendeu, mas eu vou registrar de tanto que o CESP cobra essa história, de tanto que o CESP cobra. Qual é o objetivo de um bloco? Objetivo principal. Você já sabe que no campo econômico é praticar o livre comércio. Mas no campo maior, ó, tá aqui, ó. Fortalecer a economia dos países membros, naturalmente, fortalecer a economia para
competir na globalização, em condições mais o que, galera? Vantajosas. Para competir na globalização em condições mais vantajosas. Dentro daquela lógica, sozinho eu sou fraco, unidos nós somos fortes. Beleza? Tá aí, ó. E isso aí são os blocos econômicos. A criação de blocos, então, é uma tendência do processo de globalização. Tá bom. Só que bloco econômico, meus amores, está um pouquinho fora de moda. Na atualidade mesmo, os países estão se unindo por meio de grupos de interesse. E a chance disso cair na sua prova, cara, é muito, mas muito grande mesmo. Então, tá aqui, ó, põe aqui para mim. A outra consequência da concorrência global é a criação de grupos de interesse. Grupos de interesse, tá bom. Quais são esses grupos de interesse? O mais antigo e mais famoso é o G7. G7, o mais conhecido de todos. G7, tá bom. O que é o G7, professor? Você já sabe, tá lá, ó. É o grupo dos 7, o que, galera? É o grupo dos 7 países mais ricos desenvolvidos do mundo. Rico desenvolvido. Aqui entra PIB mais IDH. Grupo dos 7 países mais ricos desenvolvidos do mundo. Eu tenho que saber quem são eles? Não custa nada. Tá lá. Quem são os 7 mais ricos e desenvolvidos do mundo? Vamos lá. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, que apesar de não ser a mesma coisa, vale, e o CESP na prova prefere chamar de Reino Unido, Canadá e Itália. Dário, você está lendo aí, Dário? Quantos desse aqui não vai participar da Copa do Mundo aqui no Brasil, Dário? Quantos, Dário? Quem, Dário? Dário falou 2, gente. Não, Dário, a Itália, que é louco, Dário. A Itália está aí, arrebentando. Só o Canadá não vai participar da Copa do Mundo aqui no Brasil, porque o Canadá não existe. Lá futebol não existe. Tá entendendo? E aí, meus amores, presta atenção. Professor, eu estou estranhando que não tem a China aí. Gente, cuidado. Isso aqui é grupo de países ricos desenvolvidos. Cuidado para não confundir com outra classificação. Até porque o CESP sabe que a galera confunde e bota lá só para sacanear. Então, olha para cá, olha para cá. Desenvolvidos e ricos é diferente dessa outra classificação. Existe outra classificação no mundo, chamada de ranking do PIB. Ranking do PIB. Ou o que, galera? Ranking do PIB ou principais o que, galera? Economias. Ranking do PIB ou principais economias. Tá bom. Quem são as principais economias do planeta? E aí, para você entender bem a diferença, nesse caso aqui, ó, vou botar aqui em cima, ó, nesse caso, nós estamos analisando IDH mais PIB. IDH mais PIB. Vou até marcar bonitinho aqui para dar aí corpo para a sua tela. IDH mais PIB. Tá aqui. Ou seja, o país gera riqueza e a população tem qualidade de vida. Nesse caso aqui, nós só estamos analisando o que, galera? O PIB. Se o país é ou não é um grande gerador de riquezas. Vamos lá, então? Quem são eles? Em primeiríssimo lugar, os Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia, os caras têm um PIB de mais ou menos 16 trilhões de dólares. Tá? Em segundo lugar, vem a China. A China. E aí, gente,
Cuidado, olha o PIB da China. 6 tri. Olha uma coisinha que cai direto em prova. Foca aqui, Dário. Tá lá assim. Ele sempre cobra assim, ó. A China apresentou um índice de crescimento de 7,4% no primeiro trimestre de 2014, em virtude desse grande crescimento econômico e da crise que assola a Europa e os Estados Unidos. A China alcançou a supremacia da economia mundial. Certo ou errado? Errado, errado. Apesar dos fantásticos índices de crescimento chinês, que até deram uma freadinha agora, e apesar da crise econômica de outros países, quem ainda é o supremo, o líder máximo da economia mundial? Quem, galera? Os Estados Unidos é que exercem a supremacia da economia mundial. Tá bacana? Depois, vamos lá. Quem mais vem na história? Japão. Japão. Aí vem na sequência. Alemanha. França. Inglaterra. O Reino Unido. Inglaterra. E em sétimo lugar, quem, galera? Brasil. Professor, mas eu vi que recentemente o Brasil era o sexto. Era. O Brasil e a Inglaterra vivem hora é outro, hora é um, hora é outro. Nesse momento, a Inglaterra. Então, o que eu quero que você entenda dessa história aqui, galera? Que China e Brasil, apesar de serem 7 das maiores economias do planeta, não estão no G7. Não fazem parte do G7. Tá claro isso para nós? Tá claro? Eles estão em outra classificação. Qual é o outro grupo importante que a gente tem que dominar? Põe na tela. O famoso, o que, galera? G8. G8. Quem é o G8? Vamos lá. O G8, meus amores, vamos lá, fácil, ó. É o G7 mais 1. E quem é esse 1, galera? A Rússia. Tá lá. É o G7 mais a Rússia. E aí eu te pergunto, quem é o 8º país mais rico do mundo? Quem? Não sei. Se você disse que é a Rússia, você errou. E o examinador sabe que você erra. A Rússia não é o 8º mais rico do mundo. Não é. Porra, professor, se a Rússia não é o 8º mais rico do mundo, o que diabo ela faz aí no G8? Põe na tela aqui. É o G7 mais a Rússia que não é o 8º mais rico. Não é o 8º mais rico. Se não é, que diabo faz aí? Só está no grupo devido ao poder, o que, galera? Devido ao poder bélico. Só está no grupo devido ao poder militar. E aí, meus amores, olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Tenta imaginar que quando o G7 foi criado, era uma espécie de festa dos VIPs, lá em 1990. Em 91, a Rússia, a União Soviética acabou. E a Rússia, quando saiu daquele casamento, ela saiu quebrada, porque toda separação representa prejuízo financeiro. Aí tu imagina que os 7 mais ricos do mundo estão aqui contando dinheiro e vantagem, e a Rússia do lado de fora, como, galera? Pobre, armada e deprimida. Pobre, armado e deprimido, vendo o rico contar dinheiro e vantagem, a Rússia falou o quê? Porra, esses caras estão me tirando, meu irmão. E ela foi lá e bateu na porta, ó, toque, toque, abriu e falou, e aí, galera, que festinha massa, hein, tá ligado? Posso entrar? E eles falaram o quê? Claro, amiga, a gente já ia te chamar. Então a Rússia, se você não entrar nessa porra, não tem festa, tá ligado? É isso mesmo. A gente conhece uns malucos assim, hein? Lá a torcida do Corinthians, lá em São Paulo, assim, ó. Sacanagem, bicho. A do Flamengo no Rio? Não, sacanagem também. Pois bem, galera, qual é o barato? A Rússia só entrou nesse grupo devido ao poder, o que, galera? Bélico. Tá bom. Só que na atualidade, o pessoal do G8 está envolvido em uma confusão. Mais uma vez, a história da Ucrânia. Gente, os membros do G7, à exceção do Japão, estão dando grande apoio à Ucrânia. A Rússia é contra. Resultado, o próprio pessoal do G8 está envolvido na confusão. Tanto que iria acontecer uma reunião do G8 na cidade de Sochi, na Rússia, no mês de março. Sochi, lá onde rolou a Olimpíada de Inverno. Os membros, a galera do G7 cancelou a reunião do G8, a de Sochi, fez uma reunião em Bruxelas, lá na Bélgica, mas não convidaram a Rússia. Inglaterra, Estados Unidos e França ameaçam expulsar a Rússia do G8.
o que aumenta ainda mais a tensão, tudo em virtude da história da Ucrânia. Tenta imaginar nessa brincadeira que eu fiz. A Rússia forçou a barra para entrar na festa. E agora os caras estão falando, Rússia, você não está se comportando na nossa festa, sai agora. E a Rússia falou, se eu não ficar nessa festa, não vai ter festa, porra. Então, aumenta ainda mais a tensão aí nessa região. Bacana? Evolui. Qual o próximo grupo? O próximo grupo nosso aqui é quem, galera? O G20. G20, chamado de G20 financeiro ou industrial. Tá aí, ó. G20 financeiro ou industrial. Quem é esse G20, galera? De cara eu já te digo, é o grupo mais importante da atualidade, tá? É ele que, em geral, agora está tomando as grandes decisões do mundo. Vamos lá. G20 financeiro, ó. Criado em 1999 para tentar evitar crises financeiras. Tá bom? Gente, em 1998 teve uma baita crise mundial que começou no Japão, se espalhou para a Rússia, chegou ao México, desceu para a Argentina, chegou ao Brasil e abalou o mundo inteiro. Ali ficou claro que as economias mundiais estavam integradas. Logo, a única forma de resolver era tomando medidas, o que, galera? Conjuntas. Tá bacana? Põe aqui, ó. É a reunião, na prática, esse G20 é a reunião de quem, galera? Dos presidentes de bancos centrais e ministros da Fazenda, que é quem realmente entende de finança. Presidente de bancos centrais e ministros da Fazenda. Claro que na hora que a chapa esquenta, mesmo que tem que tomar grandes decisões, aí não vão o presidente de bancos centrais, vão é quem, galera? Os chefes de Estado. Tá. Quem é que faz parte desse G20? Muito importante isso, ó. Formado pelos ricos, e pelos principais países, o que, galera? Emergentes. E o que são os países emergentes, galera? São os pobres ajeitados, tá bom? São os pobres mais ricos. Quem são os ricos do mundo? Então, vamos lá. Você já sabe que os 7 mais ricos do mundo estão no G7. Só que aí são os 7 mais ricos. Tem outros que são ricos que não estão aí. Quem mais entra aqui? A União Europeia. Quem são os principais emergentes? Os BRICS. E os BRICS, que caem em prova direto, você já sabe. Brasil, B de Brasil, R de quem, galera? Rússia. I de Índia, C de China e S de África do Sul. A sigla é em inglês, South Africa, África do Sul. Então tá aí, essa galera aí forma bonitinho aqui, ó, o time dos BRICS. Tá bom, tá lá. Quem mais faz parte? São 20, porra. Então aqui, ó, 7 mais 1, ó. Lembrando que a União Europeia entra aqui como se fosse um só. 7 mais 1, 8, mais 5, 13. Quem mais faz parte? Mais quem, galera? Mais outros. Quem são os outros? México, Argentina, Coreia do Sul, são países cujo poder econômico e cuja influência política acaba não sendo significativo. Beleza? E dentro dos BRICS, vamos botar aqui, ó, os BRICS que vão se reunir no Brasil, agora nos próximos dias, vai ter reunião dos BRICS no Brasil, e claro que isso vai ser cobrado em prova, tá bacana, ó. Dentro dos BRICS, o Brasil se destaca como potência o quê, galera? Agrícola, olha, potência agrícola mineral. A Rússia se destaca como potência militar energética. Você está vendo aí a questão da Ucrânia, a questão da energia em torno. A Índia se destaca como potência na prestação de serviços. Tá? E principalmente aí, e bom desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Prestação de serviços. E a China
é a grande potência mesmo dos BRICS. A potência, o que, galera? Industrial comercial. Potência industrial comercial. Beleza? E aí, tá? Sobre a China, ainda tem outra coisa importante que sempre cai em prova de concurso e que o CESP adora cobrar. Eu pergunto para você, foca. A China hoje é capitalista ou comunista? As duas coisas. Olhe para cá. A China é uma coisa na economia e outra coisa na política. Tá bom. Na economia, a China se auto-intitula o que, galera? Capitalista. Capitalista. Portanto, uma economia de mercado, uma economia livre, uma economia aberta. Na política, ela se auto-intitula comunista. Dizer hoje que um país é comunista é dizer que ele é uma ditadura, portanto, é um país de economia, o que, galera? Fechada. O que eles sempre cobram nas provas? Foca aqui. Se a China está crescendo, justamente por adotar práticas democráticas. Gente, caiu na prova relacionando a China com democracia, o item inevitavelmente estará o quê, meus amores? Errado. Bacana? Então, com base nisso tudo, vamos ver como é que a galera cobra em prova. Põe na tela. A concepção de trabalho pode ser entendida como uma força exclusivamente humana, realizada por qualquer indivíduo, grupo, categoria profissional ou classe social, cujo conteúdo e forma são determinados a partir das necessidades sociais a serem satisfeitas. Então, o trabalho serve para atender a necessidade social, uma atividade exclusivamente humana. Tá bom. Dentro desse contexto, a influência da tecnologia na consecução do trabalho é frequentemente um catalisador de soluções, mas também um problema. Catalisador. Por que é catalisador? Porque a tecnologia aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade. Tá? E qual é o problema? Você já sabe, essa tecnologia também substitui a mão de obra, aumentando o chamado desemprego, que galera? Estrutural. Desemprego estrutural. Tá bom? Olha lá. Tendo o texto como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue os itens. 15. Na economia globalizada do tempo presente, o suporte oferecido pela tecnologia é essencial para a ampliação da produção, mas irrelevante para a circulação de bens e capitais. O item está o quê, galera? Errado. A tecnologia aumenta a circulação de produtos, capitais e serviços. Então, nada de irrelevante. 16. Um caso típico de mudanças hoje verificadas no mundo do trabalho, graças aos avanços tecnológicos, é o fortalecimento da figura do trabalhador, que atua em todas as etapas da produção. O item está o quê, galera? Errado. Fortalecimento do trabalhador? Não. Se o trabalhador vai sendo substituído pela máquina, pela tecnologia, ele vai perdendo a sua importância. E ainda tem outra coisa errada. Está dizendo aqui que o trabalhador atua em todas as etapas da produção. Não, isso já não acontece desde a Revolução Industrial, quando foi introduzida a produção em série. Cada um se especializa em uma só. Um aperta o parafuso, o outro pinta, o outro monta, o outro dá o acabamento, cada um só faz uma coisa. É o que sociólogos chamam de alienação do trabalho. O cara não tem domínio do todo que ele produz. Vai lá, 17. O domínio do conhecimento e as contínuas inovações tecnológicas desempenham um papel central no atual estágio de desenvolvimento da economia mundial. O item está certo. O domínio do conhecimento e a tecnologia é base da globalização, até porque isso aumenta a produtividade. 18. Os padrões da economia contemporânea demonstram que os avanços tecnológicos quase sempre levam à ampliação dos postos de trabalho. Gente, tecnologia quase sempre leva à ampliação dos postos de trabalho? Errado. Se for no setor de trabalho tradicional, esse desemprego faz o que, galera? Aumentar, tá bom? 19.
Um aspecto positivo do processo de globalização da economia é a sensível redução das desigualdades entre países ricos e pobres. Errado! Você já sabe que com a globalização, quem é rico vai ficar mais rico e quem é pobre mais pobre. 20. A fusão ou anexação de empresas, a exemplo da recente aquisição do WhatsApp pelo Facebook, é uma característica marcante da economia globalizada. O item está o quê, meus amores? Certo. E você já sabe, eu vou repetir pela 10ª vez, que a função é ficar mais forte para competir na economia global. Bacana? Mais de globalização, põe na tela. Acerca do estágio atual da economia mundial, marcado pelos fluxos de comércio e capitais e pela revolução tecnocientífica, julgue os itens. 21. O comércio exterior, cada vez mais importante para a economia de qualquer país, é marcado por acirrada competição. A formação de blocos é uma tentativa de inserir-se nesse mercado mundial em condições mais vantajosas. O item está o quê, galera? Certinho, certinho. Juntar para competir. 22. As incessantes inovações tecnológicas, parou? Quando falar em inovação tecnológica, está se referindo a quem, galera? Informática e telecomunicações. Então, vai lá. As incessantes inovações tecnológicas são, em grande parte, responsáveis pelo incremento da produção e pela rapidez com que mercadorias e capitais circulam por todo o planeta. Certo ou errado? Certíssimo. É aquela que eu disse que já caiu em concurso mais de 100 vezes. Tá aí, certinho. 23. Ao ser largamente utilizada pelo setor bancário e pelo mercado financeiro de uma forma geral, a moderna tecnologia, notadamente a da informática, facilitou o fluxo mundial de capitais, tornando-o praticamente virtual. O item está o quê, galera? Certo. Hoje o capital é virtual, ele vai circulando de uma parte para outra do planeta, sem que a gente veja. Inclusive, essa facilidade de circulação de capitais também é apropriado por organizações criminosas para lavagem do dinheiro. Transfere para um paraíso fiscal, que transfere para o outro, que transfere para o outro. Isso impede, dificulta o rastreamento do dinheiro. E depois a galera traz a grana de volta como se fossem o que, galera? Investimentos produtivos. Tá bacana? Então, vou repetir. Organizações criminosas que atuam em escala global também se apropriam das novas tecnologias para facilitar suas atividades ilícitas. Um bom exemplo disso aí, a lavagem de dinheiro, a pedofilia, o tráfico, tudo também usa a tecnologia. 24. Tem acompanhado a tendência à abertura dos mercados mundiais e aproveitado as facilidades de comunicação e de locomoção das pessoas. Sua participação na economia tem aumentado nos últimos anos. O item está o quê, meus queridos? Certíssimo. Hoje você já entra num link, viaja lá, já faz uma viagem virtual pela cidade que você quer conhecer, por meio do Google Map. Você já tem aqui lá o Google Earth, que permite que você veja até os lugares e tudo mais. Você faz o check-in pela internet, então tudo facilitou isso aí. 25. Acabou o medo de que uma economia globalizada e altamente sofisticada em termos tecnológicos aumentasse as taxas de desemprego. Exceto o setor terciário, os níveis de ocupação da mão de obra apresentam-se estáveis, quando não ascendentes. O item está o quê, galera? O item está o quê? Errado. Acabou o medo? Não. O maior temor dessa economia globalizada, com grande grau de sofisticação tecnológica, é justamente o medo do desemprego. Porque nós sabemos, a máquina, ela substitui a mão de obra cada vez mais, principalmente em postos de trabalho tradicionais. Então, gente, essa história de globalização e tecnologia, eles adoram cobrar em prova. E não tem como não cobrar. O mundo hoje está absolutamente interligado. Em meio à Copa do Mundo, onde rola todo um processo de integração, aí é que esse assunto se torna ainda mais relevante. Bacana? Já assim, a gente volta aí com outros blocos. Abraço!